Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Getter da Getter Mantovani Corretoras Associados e hoje eu tô aqui para apresentar uma nova fase do nosso podcast, onde antes nós entrevistamos todos os empresários do ramo imobiliário da cidade e agora nós vamos passar a apresentar todos os empresários de diversos ramos daqui da nossa cidade também. Então fiquem ligados que os próximos episódios estarão imperdíveis. Sabe aquele lugar que você busca para renovar as suas energias, uma massagem para você se sentir leve, ou um lugar para você transformar o seu corpo para que ele se torne totalmente funcional, para você atingir todos os seus sonhos? Hoje estamos aqui com a doutora Camila Mai, sócia proprietária da Maico, um lugar onde tudo isso é possível. Agradecer então a presença da Camila Mai, que hoje veio aqui no nosso podcast. Trouxe ainda um chá para mudar os hábitos aqui da imobiliária, que por incrível que pareça é muito bom. Ela falou que ia ser forte, mas é muito bom. Suave, muito bom. E eu gostaria de já começar então, Camila, vendo o teu passado, assim. Onde é que tu nasceu? O que é que tu queria fazer quando era criança? Tu já tinha uma meta definida ou foi tudo acontecendo no acaso? Primeiro, obrigada pela oportunidade, né? Sempre gostoso poder falar do nosso projeto, falar da nossa vida em si. E o quanto que eu tenho de admiração pelo trabalho de vocês e por tudo que vocês vêm construindo, né? Realizando sonhos das pessoas, acho que esse é o ponto que conecta, né? Nutrição com construção, com Sim. realizar sonhos. Então, bom, eu nasci em Sobradinho. Então, na verdade, eu sempre tive esse ímpeto de ajudar pessoas. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu irmão me chamou de gordinha. E a partir dali eu decidi que eu não queria mais ser isso, né? Então, eu comecei a acompanhar minha mãe na academia. E comecei a mudar meus hábitos, porque em casa o pai e a mãe tinham um mercado. Então, a gente sempre tinha à nossa disposição toda a parte, né, de salgadinho, bolachinha recheada, refrigerante, isso fazia parte da nossa rotina. Então, a partir dali, eu resolvi começar a mudar meus hábitos e eu pesquisava tudo que existia, assim. Então, eu cortava revistas e eu tinha livros, assim, que eu ia colocando, isso aqui é saudável, né? Então, eu comecei a ir buscando aquilo que fosse saudável para mim. Então, isso eu tinha em torno de 10 anos de idade. E foi onde eu comecei a academia. Detalhe é que eu nunca mais parei, né? Nem em período de férias eu nunca fiquei... Aquele negócio de ficar um mês sem ir na academia, né? Nunca. Desde os meus 10 anos de idade. Legal. E aí, a partir daquilo, eu vi uma transformação, tanto do meu corpo, quanto da minha disposição, da minha rotina. Foi perceptível isso, né? Consegui perceber a minha mudança de fato. E a partir disso, o que aconteceu foi que eu comecei a ajudar minhas amigas. Então, as pessoas queriam saber o que tinha acontecido comigo, né? Começou a influenciar elas sem querer querendo. Exato. Então, o que tu fez e tal. Então, as pessoas queriam saber o que tinha acontecido ali. E aí, isso começou a me trazer cada vez mais satisfação, né? Poder contribuir para a vida de alguém. E aquilo, para mim, era prazeroso, poder fazer essa entrega para as pessoas também. Então... Esse foi o início, né, da minha jornada como nutricionista mesmo. Primeiros pacientes já com 11 anos de idade. Exato, mais ou menos isso. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha uma amiga minha que ela tinha bastante dinheiro. E o meu pai tinha um terreno lá em Sobradinho, na linha Quinca. E era um terreno que passava um rio. E eu não sei onde que eu ouvi sobre isso, mas eu já queria fazer um spa nesse terreno. E aí, eu fiz uma reunião entre o meu pai e o pai dessa minha amiga, que tinha dinheiro, que na verdade, eles nem eram amigos. E nessa reunião, a gente então ia construir um spa. E essa minha amiga estava super motivada junto comigo a construir o spa. Então, a gente fez aquela reunião e o que foi legal é que, na verdade, o meu pai, ele não acabou com o meu sonho, assim. Ele me ficou dando ideia ainda. Alimentando aquela meu sonho, de fato, né? Tanto que ele demorou muitos anos para vender aquele terreno. Porque eu era muito apegada com ele e na minha cabeça ali já tinha milhões de ideias para acontecer, né?
Então, foi muito interessante que isso fez com que... Hoje eu consigo enxergar isso, né? Isso fez com que muitas pessoas se envolveram dentro desse projeto, né? Porque, para ter uma ideia, quando as minhas primas, quando a gente se juntava assim, você vai ser... Uma das minhas primas queria a parte de moda. Aí a gente idealizava aqui, a pessoa ia sair do spa, ela ia estar com um corpo diferente, então ia ter uma loja de roupa na saída do spa. Tudo era em volta daquele spa. O networking já naquela idade já. Acontecendo. E o meu irmão, ele é arquiteto, e o TCC dele foi um spa. Então, né, tinha algo ali que estava se envolvendo, né, junto deles, né. E, bom, depois disso, ali eu tava com 13 anos. E aí, depois disso, então, eu decidi depois fazer nutrição, né, fiz nutrição aqui em Santa Cruz do Sul, na Unisc, foi maravilhoso, fiz todas as possibilidades que existia de bolsa e tudo mais, e tudo eu tava envolvida mesmo. Isso foi em 2007, né? Foi em 2007, olha, no Gabriel, ele estuda antes de entrar. Até 2010. Exatamente. E aí, ali, depois, logo que eu me formei, eu fiquei meio sem saber, onde é que eu vou, né, onde que eu vou atuar agora. E aí, eu não tinha consultório, e aí com a balança, eu ia na casa das pessoas, e aí eu atendia na casa das pessoas, não tinha consultório. Mas o que foi interessante disso foi que eu entrei em contato com o que era a rotina das pessoas de fato, né? Conseguia entrar na cozinha, conseguia ver, nossa, esse é o tipo de óleo que você usa, esse é o tipo de lanche que você faz, essa é a estrutura de horta que você tem, então... Era super imersiva. Com certeza, e entrando dentro da família, né? Então não avaliava só uma Era pessoa. Vida real mesmo. Exato. E é interessante quanto de bagagem que isso trouxe pra agora, né, também. Então, depois disso, atendendo nas casas, eu fazia também o planejamento das refeições das pessoas e ensinava a funcionária, a secretária do lar, a preparar essas refeições, né? Então, como ela devia cozinhar, que tipo de óleo usar, fazia toda essa orientação. Nem tinha ideia do que ia vir pela frente, né? Mas me jogava ali. E eu nem era uma cozinheira, né? Então, na verdade, ali eu pesquisava as receitas Usa e dava meu jeito. mas como tu vai botar na panela, eu não sei. Tem que fazer assim. E na hora saía. Tem até uma história legal que teve uma vez, uma dessas funcionárias, ela não sabia ler. Então, o que eu fiz todas as receitas, eu desenhava os ingredientes e colocava assim, tipo, 2 colheres. Eu desenhava 2 colherinhas, mais todos os ingredientes que ela tinha que fazer. Então, isso me fez abrir muito a mente e me fez conseguir entender um pouco sobre... que cada pessoa precisa, de fato, de uma orientação personalizada, né? Então, isso hoje me traz uma bagagem completamente diferente, né? Sim. E nesse período, tu foi fazendo, obviamente, várias especializações e trabalhando em outros lugares, porque até então tu não tinha aberto nada próprio, né? Exato. Tava indo, não tinha um lugar físico, né? Tava por ti, mas tu fez várias especializações. Meu primeiro trabalho foi num hospital. E aqui em Santa Cruz já. Lá em Sobradinho. Lá em Sobradinho. E foi muito legal, porque foi onde eu tive minha primeira experiência como administração, assim. Porque quando eu cheguei, eu logo consegui ver, nossa, mas não tem nem uma máquina de lavar louça aqui e tal. Tudo diferente, né? No fim, eu organizei o custo a ponto de que eu já tava fazendo a escala dos enfermeiros, né? E aí, quando eu entendi aquilo, nossa, que eu tô indo pra onde não é meu espaço aqui, né? Mas, porque eu conseguia organizar as pessoas, né? E fazer com que as pessoas entregassem, de fato, aquilo que eu precisava mesmo. E aí, nesse tempo, eu ainda atendendo nas casas das pessoas, eu atendia um pessoal de um supermercado em Sobradinho, e tinha um representante que ele era de Santa Rosa, e ele, então, vinha para Sobradinho, e ele conheceu a mudança física dessas pessoas, ele viu a diferença delas. E aí, eu comecei a atender ele, e ele queria que eu atendesse em Santa Rosa, a esposa dele e as amigas da esposa.
E aí, era um período que não tinha nem Waze, eu acho que nem 3G não tinha. E eu tinha ali 21 anos, eu acho. E eu imprimi os mapas, e aí eu fui pra Santa Rosa, sozinha. E assim, eu lembro exatamente, nessa cruz eu tenho que dobrar à direita. Era assim que eu fui. Foi com um relógio na mão e era isso que tinha. E era isso que tinha. Inclusive, tem um longo espaço lá que nem pega telefone, né? Mas assim, eu cheguei em Santa Rosa e atendi primeiro 10 pessoas. E aí, essas pessoas, a minha ideia era voltar lá meio ano depois. Só que dessas 10 pessoas, elas falaram para outras pessoas. E de repente a agenda já tava maior. Lotada. Aí eu tive que voltar. E isso eu atendia na garagem da casa desse representante. Olha. E foi muito legal, porque isso me deu abertura pra fortalecer as pessoas ali também, né? Aí se dá conta, né? Nossa, agora é o momento de entrar num outro nível. E aí eu conheci a dona de um spa em Santa Rosa, que era o Spa Vivar. E aí eu atendia ali, então eu atendia das 8 da manhã às 8 da noite, daí eu ia na academia, saía dali, ficava em hotel, eu tinha meio que 2 vidas, assim, 3, porque eu ficava em Santa Rosa uma semana, um tempo em Sobradinho, e ainda já estava atendendo aqui em Santa Cruz, tanto nas casas quanto num outro espaço que eu alugava aqui. Uhum. E nisso eu fazia pós de nutrição esportiva. Eu fui da primeira turma de nutrição esportiva do Rio Grande do Sul, então isso me deu uma abertura muito grande, era uma área que todo mundo queria, né, todo mundo queria entender mais sobre suplementação. Sim. E tudo mais, e isso me abriu muitos leques, assim, também. E inclusive eu sempre fui de ir buscando onde é que realmente são os melhores e onde eu posso extrair o melhor, né? Então, dentro desses cursos de nutrição esportiva, que eu fiz muitos, eu descobri que tinha o Mr. Olímpia, que era em Las Vegas, e lá ia ser o mundo da suplementação. Então, eu fui pra me dar um salto na suplementação. E aquilo foi ótimo, porque eu consegui entrar em contato com Paulo Musi, Eduardo Correia, e num contato muito mais íntimo, porque, por exemplo, lá em Las Vegas era muito menos pessoas que estavam. É seletivo. Né? Então, consegui entrar em contato com esse pessoal e isso foi me levando para outros patamares, né? Sim. Então, nisso eu já estava fazendo uma pós, que era a pós de nutrição esportiva, a pós de nutrição estética eu estava fazendo em Santa Maria. Então, um final de semana eu ficava em Porto Alegre, outro em Santa Maria. E detalhe, tudo isso era sem Waze, né? Tudo isso era com mapinha. No grito. No grito. Inclusive, em Porto Alegre, teve a pós de Porto Alegre, cada final de semana mudava o lugar. E nisso eu parava nos postos de gasolina pra conseguir me orientar onde é que eu tava, né? Se perdeu em todas. Eu dava o meu jeito, né? Teve uma vez que eu lembro que eu tive que seguir um ônibus, que a mulher me falou, segue aquele ônibus que ele tá indo pra onde tu quer ir. E eu fiquei seguindo o ônibus até eu chegar no lugar que eu precisava. Parados, todos parados atrás. Era assim, né? Mas conseguia fazer o que eu queria. E nisso, eu conseguia nas pós, eu assessorava tanto as professoras quanto o IPGS, que foi um dos lugares que eu mais fiz pós. Então, muita coisa eu ganhava, porque aí eu juntava pessoas. Tanto que a pós de nutrição estética, em Santa Maria, eu fechei a turma sem ser de Santa Maria, sem conhecer ninguém. Valeu. Eu ia na Unifra, que era a faculdade que tinha lá, lançava a pós, juntava as pessoas, ganhava a pós, porque nisso eu tava juntando pessoas. Montava a turma, sim. Aí eu fui entendendo um pouco da dinâmica, né, de que realmente eu conseguia juntar gente, né? Sim. Então, que é um dos pontos mais importantes, né, que a gente precisa hoje em dia. Então, a trajetória é longa, e sigo falando das pós. Claro, pode, o tempo é teu. Depois disso, então, atuei com a nutrição esportiva, depois eu entrei na nutrição estética, fiz o curso de modulação intestinal, que foi um salto gigante também. E aí eu fui entendendo que a nutrição é muito mais do que só a questão estética, corporal. Aquilo foi começando a não me dar mais prazer, né? De ver as pessoas só querendo
tá com um corpo mais bonito. Eu entendia que tinha uma coisa... Não é só se alimentar bem. Exato, tinha algo além disso. E eu comecei a ir colhendo isso dos próprios pacientes, né? Eu conseguia ir vendo que os pacientes, então, melhoravam a qualidade de vida deles, né? Então, no momento que eles se permitiam entrar em um novo patamar de ter mais saúde, de ter mais disposição, eles conseguiam conquistar mais no trabalho, conseguiam melhorar seus relacionamentos, eles conseguiam ter outra dinâmica na vida deles. Então, isso foi me fazendo cada vez mais ter um apreço, um gosto, né, pela nutrição, além de só corpo, né? Sim. Então, comecei aí tanto na parte da modulação intestinal, depois me especializei na parte de nutrigenética, né, que é entendendo o que eu posso estar herdando dos meus pais, né, então, e que eu posso vir a desenvolver. E eu sempre tive uma paixão muito grande pela parte da performance cognitiva, né? Eu adoro entender sobre a função mental, sobre como posso otimizar meu cérebro, né? E eu sempre fui buscando o que me trazia melhor para esse caminho. Então, fui indo atrás, mas ainda não tinha nada muito específico, né? Sobre performance mental, por exemplo. Então, nisso, eu depois me especializei em fitoterapia, que também é relacionada à suplementação. Nessa parte da suplementação, eu fiz muitos congressos da parte de ortomolecular. E tinha um período, assim, da nutrição em si que eu sofri, não posso dizer bullying a palavra, né? Mas, muitas pessoas, vai lá, ela só vai te prescrever suplemento. Como se eu não soubesse lidar com o alimento. Mas eu nunca baixei a guarda, porque eu sempre entendi que na medida que eu fazia uma suplementação personalizada, a pessoa mudava completamente, né? Sim. Então, eu fui percebendo que, nossa, essa pessoa quer começar atividade física, mas ela tá cansada, ela está indisposta, ela tá com uma vitamina B12 baixa, ela está com uma vitamina D baixa, por que eu não vou suplementar? E aí, essa pessoa vai ter que, sofrer até ela ter as vitaminas em ordem, pra daí ela ter vontade de fazer algo, né? Na verdade, tu não tava preocupada com, tipo assim, aquele tipo de distração que tu tá atenta aos comentários, mas não teu paciente que tá melhorando, né? Exatamente. Na verdade, é outra ponta que tu tem que cuidar, que é o paciente lá que tá, ao teu ver, toda análise que tu faz dele, na reconsulta, ele tá muito melhor do que ele entrou lá, né? Com certeza. Então, aí eu me fixei nisso e continuei fazendo as especializações cada vez mais na parte de suplementação. Então, ainda não tinha essa legião que existe hoje, né? Que dá pra se dizer assim, da medicina funcional integrativa, né? Tinha a nutrição funcional, então nessa área eu fui sempre fazendo cursos e especializações, também não cheguei a fazer a pós, eu fiz uma capacitação em nutrição funcional, mas o que já me deu abertura nessa parte dos suplementos também. Então eu fui ficando cada vez melhor e mais assertiva para prescrever um suplemento que fosse assertivo e mais em conta, né, porque às vezes, por exemplo, depende o ponto que você usa do suplemento, você pode fazer a pessoa tá gastando muito também. Então, se ela tá gastando muito, isso vai acabar fazendo com que ela não dê continuidade pro tratamento, né? Ou se frustre, coisa também. Exato. Então, eu sempre fui cuidando isso pra realmente conseguir prescrever aquilo que fosse eficaz, né? Sim. Então, teve esses burburinhos, mas eu não me... Que é normal em qualquer meio. Principalmente num meio de inovação, né? Que era algo completamente diferente mesmo do que o pessoal tá acostumado. E fui me satisfazendo e buscando cada vez mais especializações nessa área. Então, depois disso, dos congressos de ortomolecular, eu fui indo em todos, da parte de farmácia também, eu ia nos congressos de farmácia, onde nutricionista nem tinha muito nutricionista ali, mas eu tava no meio, né? Mentira, no meio. E então, fui aprendendo. É interessante que nesse período também da nutrição esportiva, eu cheguei e me colocar, inclusive, em lugares que estavam falando sobre hormônios, esteroides anabolizantes daqueles que faziam tudo errado. Porque se eu aprendia com quem fazia tudo errado, eu também conseguia aprender aquele que estava fazendo certo, né? Sim. Eu lembro uma vez que eu estava num evento que era
era bem particular, assim, e eu cheguei assim, meu Deus, era todo mundo, né, com muita massa muscular, e eu ali, né, a Camila. Na turma dos maromba. E eu lembro que um falou assim, onde eu faço pra colocar seringas fora? E ele falou assim, joga na frente da academia do teu concorrente. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu tava entendendo como é que esse mundo girava. Funcionava, né? E porque como que eu vou falar que algo faz bem ou faz mal se eu não tenho conhecimento disso, né? E até porque tu vai pegar uma hora um atleta pra ser teu cliente, teu paciente então lá é importante dentro, né? entender então, o que tu tem que falar a linguagem deles também, né? Exato. Então, eu sei que tu passa por essa situação e tal, não funciona assim, vamos fazer o certo. Então não adianta, teve um período assim que, tinha aquele preconceito, né? Nossa, eu mesma teve fases, né, que sou contra hormônios, contra reposição hormonal. Quando você tá em frente a uma pessoa que, por exemplo, um homem com uma testosterona de 200 e pouco, né? Quem sou eu pra dizer que essa pessoa não deve fazer reposição? Meu Deus, ela vai ter outra vida quando ela fizer uma reposição. Só que não sou eu que faço isso. Mas no momento que eu vejo isso, e quando você tem a confiança do seu paciente para, então, encaminhar ele para alguém, esse paciente vai te ouvir, né? Então, se você falar para ele, não faça isso, ele não vai fazer, né? Então, hoje em dia, eu vejo ainda existem muitas profissionais que acabam sendo contra, né? Com aquele preconceito de... Até mesmo de emagrecedores, né? Hoje eu não sou contra nada. Vejo que existem pessoas, sim, que precisam. Existem pessoas que precisam de reposição. Existem pessoas que precisam de medicamento para emagrecer. Existem pessoas que precisam de medicamento para controlar a sua saúde mental. E eu não posso de modo algum dizer não use o medicamento, né? Tem uma parte que a nutrição faz, tem uma parte que a suplementação faz, mas eu sei até onde é o meu espaço. Sim. A partir daqui, você precisa de outro profissional junto. Então, foi importante também passar por esse conhecimento daquilo que não é bom, para saber reconhecer aquilo que é bom também, né? Então, desde a parte de nutrição funcional, depois, então, busquei da parte de saúde mental também. Então, hoje eu faço a pós de saúde mental. E no meio disso, eu entrei também no MBA de gestão de identidade empresarial, que é do Recanto Maestro, que me abriu muito a mente para eu, de fato, olhar para mim como um potencial maior, né? Existe algo a mais para fazer aqui, né? Não tô aqui nessa vida só para atender das 8 às 8, com esse número de pacientes, sem ensinar para alguém aquilo que eu sei, né, sem passar esse conhecimento para outras pessoas continuarem o meu trabalho, que legado eu vou deixar aqui. Então, foi realmente, assim, uma mudança gigantesca na minha mente, no meu servir, né? E a partir dali eu comecei um movimento de algo que estava, querendo ou não, escondido, porque aquela história lá do spa, ela estava, né, em stand-by. Então... eu tive um sonho, que eu sonhei que eu tinha um mercado que vendia ovos de galinha e ele ficava do lado de um colégio. E um sonho sonhado à noite mesmo, né? Um sonho de sonho sonhado. E nesse mercado chegou uma senhora e ela falou assim, nossa, minha neta sempre quer comprar ovos e precisa ser do teu mercado. E aí eu falei, tá, tudo bem. Fui ali, vendi pra ela. E ao invés dela levar ela levou 3. E aquilo me marcou. No outro dia, eu passei na frente de uma casa que tinha uma placa de aluga-se, vende-se. E era na frente do Colégio Mauá. E quando eu olhei essa casa, eu pensei, meu Deus, né, o que tem aqui? Não sei porque eu parei na frente daquela casa, eu desci e tinha um senhor que estava cortando a grama, ele estava arrumando a grama da casa para dispor a casa, então. E aí eu falei, eu preciso ver essa casa? E aí ele falou, não, mas eu não sou o dono, tem que chamar alguém aqui da imobiliária e tal. Eu falei, eu preciso ver essa casa. Abre essa casa agora que eu preciso entrar aqui. E aí, quando eu cheguei, assim, tem um pátio, né, lá atrás da Maicô. E eu cheguei nesse pátio, tinha um centro onde tem 3 árvores. E eu parei no meio dessas 3 árvores e eu só senti assim, né, senti uma energia mesmo, e eu pensei, meu Deus, o que tem aqui?
é esse lugar. E aí, nisso, eu entrei na casa e eu comecei a enxergar tudo que eu queria. Na cozinha, eu enxerguei uma cozinha de workshops, uma cozinha para ser escola. Eu enxerguei a recepção, aqui vai ser minha sala, aqui vai ser a sala de massagens, aqui vai ser a sala para outros nutricionistas atender e eu vou fazer isso aqui dar certo. Ela deve ter ficado que nem nós quando entramos aqui, aí vai no outro cômodo. Não, acho que é aqui, daí vem pra cá. Você já tem a visão, né, muito clara, né? Então, hoje entendendo mais sobre intuição, é isso, né? A intuição, ela é clara, ela tem começo, meio e fim, ela te dá os meios, em 1 segundo você consegue realmente entender o que é pra você ali. E que data, só pra gente se situar, que data era mais mês, que ano era isso? Era 2021. 2021. Uhum. Bem na pandemia. Exato. Aham. E aí, nisso eu comecei os movimentos, porque na verdade eu não tinha nem o dinheiro pra fazer isso tudo, né? Mas eu sabia que ia dar certo, então eu vou fazer. Transpiração tinha. Exato. E aí, nisso, eu comecei... Eu já tava com um número bom de atendimentos e tudo mais, mas eu só fazia curso. Eu sempre fui sedenta por cursos, né? Hoje eu não sei dizer quantos cursos eu já fiz. Até o número de pós eu já me perdi. Mas sempre buscando especializações. Mas nisso, ainda tinha algo para eu fazer diferente, né? Então... Primeiro ponto, eu comecei a ter uma estagiária, e esse ponto de você começar a ensinar alguém já é um desafio, né? Porque me desprender de algo que era como se, nossa, para que eu vou ensinar para alguém tudo que eu aprendi? O que essa pessoa vai fazer com o que eu ensinei para ela? Pode parecer bobo, mas sim, eu tinha esse pensamento que eu acho que muitas pessoas têm, né? Então, que às vezes isso te impede de crescer, de você achar que aquilo é único teu. Então, eu comecei a ensinar. E isso começou a me dar mais satisfação, né? Então, eu comecei a ter 1 estagiária, 2 estagiárias, 3 estagiárias. Então, eu fui abrindo essa entrega, né? Daquilo que eu, de fato, conhecia. E eu comecei a ter mais e mais pacientes. É aquela coisa assim de, meu Deus, parecia que o dinheiro, de fato, estava chegando. Sim. Porque tinha um movimento diferente. Eram os ovos. Eram os ovos. Ovos de ouro. Então, nesse momento, eu comecei, então, a fazer a reforma dentro da Maicô, ainda não tinha um nome, então eu contratei alguém para me ajudar no nome, me ajudar dentro da formação da marca, né, que foi o Max, ele tem uma participação muito grande nisso, né, e ali começou a formalização, mas de fato eu não tinha nem quem trabalhar na Maicô, eu só sabia de mim, né, que ia ter a nutrição e o resto precisava acontecer. Então, só que nisso começou a aparecer as pessoas, né? Começou a aparecer a massoterapeuta, começou a aparecer a secretária, começou a aparecer outra pessoa que poderia ser nutricionista, então outra que poderia ser chefe de cozinha. E nisso eu comecei a viver essa experiência de treinar pessoas. É aquilo, né? Quando começa a fazer o certo, que nem a gente aprendeu lá. Do nada aparece alguém, começa do nada, mas na verdade estava colhendo, plantando, né? Exatamente, tá? Eu acredito muito nisso, que de fato nada é coincidência, né? A gente já tem algo traçado e a gente só vai dando abertura para aquilo acontecer. Eu gosto muito de ouvir histórias que, na verdade, nada é coincidência, né? Você só abriu espaço para mais. Então, o quão importante é a gente ir para novos lugares, viver novas experiências. Tá receptivo para viver isso, né? Exato, abraçar as oportunidades com verdade mesmo. Então, nisso foi em 2021. Então, em 2022, a Maicô abriu dia 10/1/2022. Então, eu fiz até a parte de numerologia para acertar o dia bom mesmo, né? E por que Maicô, né? Mai é meu sobrenome. E eu queria já sair com o registro de marca. Então... eu acho que tem muito isso, né? Quando a gente acredita num projeto de fato, você já pensa em tudo antes, né? Então, eu fiz o registro de marca antes de abrir. E vários outros nomes que eu queria já estavam sendo usados mesmo. Mas eu queria o meu sobrenome, né? Porque muitas pessoas já... Nisso, quando eu abri a Maicô, eu já tinha atendido mais de 4.000 pacientes só em Santa Cruz, né? E o que te diferenciava era a Camila Mai. Mai, as pessoas diziam, vou lá na Mai, né? Então, já tinha isso.
E ao total já tinham sido mais de 7 mil pacientes, né? Então, já era muita gente bagagem. mesmo. Então, hoje eu entendo que esse processo da confiança trazido, né? Toda vez que eu falo para elas hoje, por exemplo, quando alguém entra em contato aqui, a pessoa não tá entrando em contato porque a Maicô abriu há 2 anos. Porque agora são 2 anos e meio, né? A pessoa está entrando em contato porque ela tem uma confiança de 13 anos que eu sou nutricionista já, né? Então, quando você tá respondendo alguém aqui, a tua responsabilidade não é sobre um post. A tua responsabilidade são sobre 13 anos, que essa pessoa confiou no meu trabalho, que eu fui ética durante 13 anos, que eu trouxe resultado para as pessoas durante 13 anos, para agora, nessa mensagem, você responder, de fato, à altura do que essa pessoa merece, né? Muito bom. Porque às vezes a pessoa, a secretária que tá ali na frente, às vezes pensa, nossa, tá, essa pessoa veio por causa desse post. O post não é nada, né, referente a tudo que o que é construído como bagagem ali mesmo, né. Até porque às vezes a pessoa que indicou essa pessoa que não foi por um post, ela viveu esses 13 anos acompanhando já por ti, ela, falou um monte de ti para aquela pessoa, ela espera encontrar aquilo, aí se a pessoa não responder à altura que a gente tá falando, ela já se frustra, mas a experiência não foi tão boa assim, mas não, mas eu sou paciente já há 10 anos. Né? Exato. Hoje eu tenho muitos pacientes que são pacientes há 10 anos, 11 anos, então é algo que, isso me satisfaz muito, porque eu sei que não tá sendo só por um resultado trazido de... Porque você fazer uma pessoa emagrecer em 1 mês é fácil, agora você manter o resultado é o que é o desafiador, né? E hoje, cada vez mais, eu tenho pacientes que têm uma saúde plena e que vêm buscar o melhor. Tem uma frase que eu adoro, que tá do livro Outlive, que é Sobreviver Mais e Melhor, que fala que a hora de consertar o telhado é quando o tempo está bom. Então, é sobre isso, né? Cuidar da saúde está relacionado a quando você está bem, não é você deixar algo acontecer pra daí mudar, O que a grande maioria faz, né? Que só para de fumar quando tem um câncer ou tem uma coisa que deu um baque na vida pra você. Agora tem que mudar. Exato. Ninguém aceita a mudança antes. Exato, e quanto antes a gente vai se prevenindo, você poupa dinheiro, você tem mais vida Vive acontecendo, melhor. Né? E a vida é hoje, né? Então tudo aquilo que você a escolha que você fez hoje pela manhã, né? Se escolheu começar o café da manhã com pão branco, com café com açúcar, você vai ter uma disposição. Agora, se você escolheu começar um café da manhã com ovos, com chá, com a fruta, você vai ter outro dia. Um sentimento de dever cumprido, né? Exato. Então, você tem uma disposição completamente diferente. E a tua escolha de agora, ela impacta nos próximos 10 minutos, assim como impacta nos últimos 10 anos de vida, né? Então, tudo isso vai se reverberando mesmo. Então, todo o propósito da Maicô, ele já foi construído nesse sentido, né? De como viver mais e melhor. Eu estudei muito sobre as Blue Zones, que são as regiões dos povos mais longevos do mundo. E os povos mais longevos do mundo, existem 9 ações que eles fazem todos os dias, né? Que fazem eles viverem mais e melhor. Então, às vezes a gente pensa que o que me faz viver mais e melhor, né? Às vezes a gente acha que é comer tal alimento ou beber tal tipo de bebida. A gente quer descobrir qual é esse elixir, qual é ou, esse às poderoso... vezes focam em um que não deve comer. Só no que não deve comer, mas o que tu deve comer. Exato. Só que, na verdade, o que nos faz viver mais e melhor nem está relacionado à comida. São hábitos. Está relacionado à convivência. Está relacionado à sociabilidade. Então, o principal ponto é você estar junto de pessoas que têm o mesmo propósito que o seu e que te fazem ser mais, né? Sim. Então, na medida que você vai sendo soma e contribuição para o outro e desse modo também recebendo, é isso que te faz viver mais e melhor. Então, estudando essas Blue Zones, o conceito da Maicô, de tudo que rege o que a gente entrega ali, está relacionado a como viver mais e melhor. Então, a gente entra como uma escola de educação mesmo relacionada à longevidade. Então, é justamente Maicô Health e Spa, né? Porque envolve um spa urbano e envolve saúde. Então, tem profissionais que sabem fazer uma orientação de fato personalizada, uma orientação de fato com experiência, né? Com bagagem, para que em uma consulta você já tenha uma mudança do seu estilo de vida, né?
Então, existem três palavras, né, que regem a Maicô, que é comunidade, vitalidade e evolução. Então, quando você passa na frente daquela fonte que tem na entrada, né, da Maicô, são essas 3 palavras que tem ali, é essa tríade, que é o movimento de fato, né? Então, inspirado justamente nisso, é uma comunidade de pessoas que quer viver mais e melhor, que busca por vitalidade e que está em constante evolução. Tanto que na equipe, para você se manter na Maicô, uma das nossas regras é você estar em constante capacitação. Então, todas que estão atuando ali estão sempre fazendo algum curso de especialização, estão sempre buscando algum tipo de capacitação. Não só na sua área, né? Porque a gente precisa aprender a expandir. Então, é essa sede de querer ser mais que vai fazendo a gente se construir, né? E aquilo, né? Quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu não sabe nada. Exatamente. E ainda mais quando a gente vai dentro do estudo do autoconhecimento, né? Porque eu acredito que ali a gente vai entrando ainda em outras esferas, né? E ali foi um grande desafio, porque me descobri, né? Não só como nutricionista, mas sim como empresária. De fato, é uma diferença muito grande, né? Eu sabia, sim, muito bem lidar. Para mim, era um ambiente extremamente confortável dentro do consultório ou nos cursos, nas palestras, né? Falar sobre o assunto que eu domino e estar em contato com o paciente, transformar a vida daquela pessoa, saber ler aquela pessoa, ali, para mim, já estava no meu domínio. Agora, entrar dentro do mundo, de fato, do mundo empresarial é outro desafio, né? E tu te reconhecer como empresária, né? Hoje eu tava pensando sobre isso de manhã aqui, como é difícil. Geralmente vão te perguntar em um pitch que tu vai te vender teu serviço, tu vai dizer que tu é nutricionista, eu vou dizer que sou corretor, mas até tu te reconhecer, não, eu sou empresário, sou dono da empresa fulana e tal, e corretor, ou nutricionista, é bem difícil, é um processo que leva tempo para até a gente se reconhecer como empresário, né? E tu aprende todo dia e tu quer buscar melhoria todo dia nessa tua área também, né? Perfeito, é uma formação, né? Exato. Então, é a gente se tornar, né, aquilo que a gente já nasceu para ser, né? Isso. Nem todo mundo nasce líder, né? Na verdade, a gente se torna, né? Então, precisa se construir, precisa se formar. E é uma responsabilidade muito maior, né? Hoje, eu sei, sim, que é nessa arte de saber servir. Então, no momento que eu sirvo melhor, inclusive para as profissionais, para as que estão atuando dentro da Maicô, no momento que eu sei melhor servir a quem entra ali eu estou me tornando cada vez mais, Sim. né? Então, foi todo esse desafio, né, de me ver como empresária, de me portar como empresária, de me tornar empresária. Então, é um desafio muito maior e que foi me trazendo muita satisfação, né? Hoje, ter todas as profissionais que atuam ali vivendo o seu potencial é algo que me traz muita satisfação. Na minha sala, na parede da minha sala, onde eu enxergo, assim, quando eu estou atendendo o paciente, tem uma frase que diz: ser estímulo para o outro viver o seu máximo potencial. Então, toda vez que vocês, como paciente, sentam na minha frente, essa é a frase que eu vejo. Então, eu não posso te aceitar menor do que você pode ser, né? E assim é do mesmo modo com as minhas profissionais. Porque eu acredito que isso é ser humano, né? Ser humano é você enxergar o máximo potencial do outro e realmente ajudar ele a realizá-lo. Então, não necessariamente aceitar a pessoa menor, né? Sim. Então, quando eu digo que você consegue fazer isso, é porque você consegue fazer isso e isso vai te tornar melhor, né? Então, tudo isso é o que eu vejo quando eu faço as reuniões com elas, quando eu estou dentro dessa dinâmica com elas também. E isso me trouxe uma bagagem muito grande para atuar em empresas. Então, hoje, né, quando eu faço as palestras para empresas, eu consigo ter um olhar sobre o que é feito na Maicô como empresa, né? Diferente de eu ser nutricionista, falar para uma empresa, sendo que eu não sou uma empresa, né? Sim. Então, é outra visão que a gente passa a ter ali, de fato. E então, cada vez mais estou palestrando para empresas, é algo que me satisfaz demais também. Até que eu conheci ela na palestra que eu fui dela lá no Serra Azul, através de palestra. Com o Lucas Gobert. E foi, agora eu e o Lucas já palestramos de novo também lá em Santa Catarina, então isso vai criando conexões também, né, que é tudo de bom.
E O que a Maicô hoje representa pra ti, assim, em poucas palavras? O que ela representa? ela representa é meu propósito de vida, antes de mais nada, né? Pra mim, ela é minha realização. E, acima de tudo, ela é um espaço para o desenvolvimento pessoal de muitas pessoas. É muito satisfatório ver quem passa por ali e realmente traz, né, o quanto que impactou na vida dela, o quanto que ela respirou de uma nova forma depois de passar por ali. Porque quando a gente passa por aquele pórtico de entrada, né, tem várias pessoas que falam que parece que entraram num universo paralelo. E é exatamente o que acontece ali, o que transmite, né? Porque é um espaço que te permite você respirar, você relaxar e, ao mesmo tempo, estar fazendo isso para você ser mais. Nosso intuito, quando a gente entrega uma massagem de relaxamento, um day spa, não é no propósito da pessoa se desconectar no mundo. Não, na verdade, ela se conectar mais ainda com ela mesma para fazer mais. Essa é a diferença, né? Por que você se cuidar? Por que você se ver melhor? Para você poder entregar o melhor para o outro. Nosso grande lema é: quando sou excelente comigo, sou melhor para o todo. E a verdade é essa, né? Quando eu cuido bem de mim, quando eu faço as melhores escolhas para mim, quando eu sei que isso me nutre de verdade, quando eu escolho estar com pessoas que me somam, quando eu escolho comer aquilo que me traz mais energia, quando eu escolho dormir da forma adequada, eu tô sendo excelente comigo e desse modo eu vou conseguir ser o melhor pro outro, né? E como é ruim explicar isso pras pessoas, né? Porque às vezes... Eu sou teu paciente lá, né? E às vezes os caras por que tá fazendo tudo isso? Aí tu não consegue explicar, cara, porque até trabalhar e dormir melhor tu consegue. Tu não tem esse tempo pra explicar. E tu, cara, é por causa que não tem um ponto de me perguntar, tá, mas tu quer chegar onde? Não é chegar num lugar, quando eu crescer tanto no braço, eu perder tantos quilos, eu vou parar. Não, Quero ser melhor. É pra vida. Não tem uma linha de chegada. E tu falou pra Camila como tu era irredutível pra ir lá fazer a primeira massagem que eu te dei, hein? Eu demorei uns dias pra ir. E tanto é que eu disse pro Gabriel, nós somos todos adeptos da Maicô aqui, todo mundo é fã muito do spa. Tanto é que tantos colaboradores quanto nós mesmos aqui, geralmente quando se fala em dar um presente para um colaborador, dar um presente para um familiar, primeira opção, Maicô. Vai lá, faz uma massagem, vai lá, faz alguma coisa envolvendo a Maicô ou até busca presente lá para dar para os nossos clientes e colaboradores. E o Gabriel, quando eu dei para ele, primeira coisa que eu disse, o Gabi nunca foi nisso, eu vou ter que dizer que é pra ele, não é pra dar pra excelentíssima, não é pra dar de presente pra mãe. Repassar. Aí eu disse, Gabi, isso aqui é um presente que é pra ti usufruir lá. Demorou uns dias até ele marcar e eu cobrando ele, tu já foi, tu já foi. 15 dias, acho. Agora, além de ir, já levou família, já é paciente. Já viu os outros movimentos ali. Mas é interessante porque isso está relacionado sobre a gente se permitir ver uma melhor versão de si. Muito. Né? Então, a gente é resistente a mudanças, né? Eu sempre, imagina, todas as palestras, eu trabalho o tempo todo com a resistência das pessoas. Sim. Porque eu estou falando sobre mudar. Sim. Mudar nunca é algo tranquilo. Então, todas as consultas, o que eu trabalho é com a resistência das pessoas. Por mais que você quer chegar num outro patamar, você tem que mudar hábitos. E aí é a resistência. Então, como fazer essa mudança da resistência? Como se permitir uma melhor versão de si? Mas a gente faz isso, né? Ali é um passinho melhor, ali eu vou ser melhor, ali eu vou ter mais conquistas, e aí entra a autossabotagem. Sim. Então, a autossabotagem é aquilo que tá o tempo todo querendo nos levar para um outro caminho, e eu preciso entender, aqui quer me travar de evoluir. Eu sempre trago, assim, não é sobre o que eu gosto ou sobre o que eu não gosto, é sobre onde eu tenho resultado. E às vezes eu não me permiti me ver desse outro modo, né? Às vezes a gente pensa que a zona de conforto é essa zona que a gente vive, que é uma zona que parece ser confortável, né? Porque é o modo que eu sei viver. Só que a zona confortável, eu digo, tu não tá na zona de conforto. Porque acordar todo dia com dor de cabeça, acordar com dor de estômago, não ter disposição, ter medo de fazer as coisas porque não sei como é que vou ficar, ou ficar irritado, ter uma dinâmica familiar onde você volta do trabalho e tá cansado, começa a gritar, ou quer dormir, tá exausto. Isso não é confortável, né? Sim, confortável é você viver uma vida com vitalidade, você acordar bem, você
ter disposição ao longo do dia, você ter rendimento na Sim. vida, né? Então, quanto vale, de fato, a gente ter essa disposição? Quanto vale você, ao invés de trabalhar, enfim, 16 horas por dia, conseguir trabalhar em 8, 9, 10, mas fazendo aquilo que fazia em 16 porque tu está com uma performance cognitiva boa. Você está sendo produtivo e não ocupado. Sim. Tu né? acorda melhor, vai dormir melhor e tudo isso. Exato. E nesse ponto que você trouxe, Gabriel, sobre a questão de não sei exatamente onde eu quero chegar, né? Eu nunca dei alta pra ninguém. Pra mim, os pacientes, eles não têm alta, né? Por quê? Porque cada vez você tá em um outro patamar. Cada vez a vida está te exigindo algo novo. Tem algo que eu gosto muito de trazer, porque eu tem um paciente que ele é um marco pra mim, assim, porque ele começou a consultar comigo quando a reconsulta era R$50. E ele era peão, assim, trabalhava, né, na parte mais baixa da empresa. E hoje, claro, né, evoluiu muito, graças a Deus, através, né, dos cursos, da entrega. Óbvio que a reconsulta é muito mais que isso, graças a Deus, né, então... e ele, hoje, ele é supervisor, hoje ele tá morando em outro país e ele segue fazendo as consultas. E há pouco tempo a gente tava falando sobre isso, né, o quão grandioso é quando eu, como profissional, estou crescendo a ponto de poder estar me qualificando, inclusive, né, tô aqui cobrando por aquilo que é, de fato, de valor, né, sobre a minha entrega, sobre os meus estudos, sobre a minha evolução. E você também está evoluindo junto, a ponto de seguir nas consultas e seguir me desafiando para eu continuar estudando mais para poder te entregar o melhor. Né? Então, essa evolução, ela passa por muitos, né? Por exemplo, mulheres, eu atendo na fase que ela tá jovem, depois quando ela tá gestante, depois quando ela tá amamentando, depois já estou dando assessoria pro filho. Então, existem muitas fases na vida da gente. E na medida que a gente vai sempre buscando por evolução, no mundo da suplementação, por exemplo, não tem fim, porque você sempre pode estar vindo a ser melhor. Então, são fases, né? E a gente vai acompanhando durante todo esse período. E não tem por que parar se tu sabe que tu pode se tornar melhor, né? Exatamente. Então, essa questão de não dar alta é justamente por isso, né? Não tem limite pra melhorar uma pessoa. Exato. Ele é ilimitado. E até se tu chegar e falar assim, tu tá, não precisa mais vir. A pessoa bem provável que, não, mas eu quero continuar. Não, então não iria nem como querer dar alta pras pessoas, porque elas iriam, não, eu quero continuar. Porque gosto do atendimento, eu gosto de tudo. Qual é que é o maior mal, assim, que os pacientes vêm até ti, assim, mais, tu consegue resumir, assim, é mais estresse de hoje em dia que as pessoas veem, é mais falta de sono, é própria má alimentação, o que tu mais vê no teu dia a dia, assim? Com certeza é o estresse, mas o que mais leva ao estresse, e que as pessoas não fazem ideia, né, e esse estresse, ele leva à inflamação, então inflamação acaba sendo dores, seja dor de cabeça, dores articulares, dor no estômago, falta de rendimento, né, porque a inflamação, ela acaba sendo generalizada mesmo, esquecimento mental. Só que a maior causa do estresse nem é o excesso de trabalho ou a falta de sono. A maior causa do estresse é a falta de nutrientes. Então, o que está acontecendo nos dias hoje, existem muitas pessoas, inclusive, obesas, mas desnutridas. Porque o que significa isso? Eu estou tomando algum medicamento para eu emagrecer e chega no final do dia eu como um hambúrguer. Sim. Então, uma vez por dia eu comendo um hambúrguer, eu vou emagrecer. Só que, na verdade, você não está otimizando seu organismo, você não está oferecendo os nutrientes que seu corpo precisa. E isso vai te causar estresse. E esse estresse, por consequência, vai te deixar irritado, vai te deixar com falta de sono, né? Então, aí vem toda a bola de neve. Então, hoje é assustador o modo como as pessoas olham para o alimento. Porque elas enxergam calorias. Então, quanto menos eu comer, mais saudável eu vou ser. Não, essa não é uma verdade, né? Ou se eu fizer só uma refeição, eu vou emagrecer. Então, emagrecer é sinal de saúde, não é? Né? Então, o que eu preciso é oferecer nutrientes. Eu digo, o corpo é como se fosse uma planta. Então, para uma planta, de fato, ficar ali linda, maravilhosa, ela precisa receber água, ela precisa receber nutrientes. Coisas certas. Se eu der refrigerante para uma água,
e se eu não der o adubo dela e não der os nutrientes dela, ela vai ser uma planta murcha. Então, tem muitas pessoas que são planta murcha. Ela é uma planta murcha ambulante, que são pessoas, de fato, que não têm disposição, não têm energia. Então, isso assusta, mas às vezes com um corpo perfeito, né? Ao olhar do que se diz como saudável. E esse dia até estava olhando um vídeo que mostrava a relação de consumo de açúcar, né, com a gordura, daí explicava a visceral e a subcutânea, e como isso a pessoa pode ficar estressada, tipo assim, a pessoa pode ter um trabalho super de boa, mas às vezes o açúcar causa ela várias coisas que ela fica estressada e o corpo começa a reter, né, e a pessoa fica com todos esses sintomas aí, simplesmente por açúcar. Claro, tem milhares de outras coisas envolvidas, né, mas o açúcar hoje em dia também é uma coisa que traz estresse, vamos dizer assim. O que mais a gente vê hoje é o processo de resistência à insulina, que é causado tanto pelo excesso de açúcar quanto pelo excesso de carboidratos em si. E aí a gente vai começando uma síndrome metabólica, né? Então, aquilo de ficar beliscando biscoitinhos ou já começando o dia, né, com pão sem nenhuma fonte proteica. Isso vai causando muito mais resistência à insulina e isso causa o que a gente chama de neuroinflamação, que é uma inflamação a nível cognitivo, onde a pessoa começa a ficar com esquecimento, com brain fog, que é aquela sensação de névoa mental. Então, isso vai alterando a qualidade do sono também. Então, é abrir mais o conhecimento sobre quais são os alimentos ideais para a gente consumir e inserir isso na nossa rotina, né? Tanto que essa é a proposta que a gente tem na Maicô, por isso que a gente tem uma cozinha, que essa cozinha é para ensinar as pessoas. Eu já entendi que não adianta só eu entregar um plano alimentar, eu preciso ensinar ela como fazer, né? Então, esse como fazer é o que muda tudo. É o caminho. É o caminho. Exato. E hoje qualquer pessoa pode participar dos workshops, cozinha. com certeza. Da cozinha ali. Com certeza, não precisa ser paciente, né, para isso. Os workshops acontecem bastante frequência agora, né? Bastante, a gente já fez mais de 100, sendo que são 2 anos e meio, né, e eles são tanto na parte de culinária quanto na parte de evolução pessoal. Né? Eu vi que tinha alguma coisa lá no final de semana, de oratória, Da Fran, né? E a gente já fez de saúde financeira, a gente já fez vários workshops de requinte de paladar também, por exemplo, teve um de café, um de chá, um de azeite de oliva, porque no momento que você sabe selecionar o que é bom para si, que você conhece verdadeiramente um alimento, então, por exemplo, eu sei cheirar esse café, eu sei entender se esse café é bom ou não é, você começa a ficar mais seletivo. Sim. E desse modo você melhora a sua alimentação, porque você não vai colocar para dentro aquilo que não é bom. Sim. Então, o requinte faz parte desse processo, né? E o requinte, ele começa a te dar um tipo de proporção, né? Eu falo muito que o grande segredo, né, da alimentação saudável, da vida saudável em si, é a gente entender sobre proporção. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu amo vinho. E pra mim, o vinho, ele tem... Se eu tomo... Tem um gole que muda o sabor. Então, eu tô tomando, tem um gole que... aqui não mais, né? Aqui já passou. Não é mais bom. Então, se a gente aprende a ter essa proporção na vida da gente, a gente consegue melhorar, inclusive, vendas. Se a gente for ver quantas vendas, a venda já tá feita, mas você fala demais. E se você fala demais, você perde. Não né? presta assim atenção nos detalhes. Tivesse um pouquinho menos, né? Ou se você se doasse um pouco mais, talvez naquela ali você conseguiria fazer melhor. Então, se você entende proporção a nível da alimentação, você vai conseguir trazer isso para a vida também. Isso aqui hoje me fascina na nutrição, e é por isso que agora eu faço, inclusive, a especialização em ontopsicologia, que é voltada muito mais na parte de desenvolvimento pessoal, que eu consegui entender o quanto que quando a gente usa os aspectos do modo de se alimentar, de se fazer no momento presente, de observar a mastigação, de observar quando eu tô satisfeito, de observar o corpo, né? Conseguir enxergar de fato o nosso corpo como parceiro de vitalidade. Né? O teu corpo hoje, ele te leva onde você quer chegar, ele é funcional para o teu projeto. Esse é o objetivo, né? De fazer escolhas que vão fazendo esse corpo ser, de fato, parceiro. E quando a gente vai entendendo, por exemplo, sobre proporção, a gente consegue, inclusive, entender, às vezes, você passa demais numa conversa com um amigo, você exagera demais naquele contato, naquela conversa, naquelas compras, o que você exagera ou faz de menos, que se você entender proporção,
você ganhar muito na vida, né? Seja de tempo, seja de valor, seja de tudo. Então, na comida, a gente consegue transcender muita coisa pro dia a dia também. E o que mais hoje sinto, até para abrir a cabeça do nosso público e no intuito de aprender, o que mais as pessoas já estão deixando de fazer? E como é que isso está impactando a vida delas? Assim, as pessoas estão deixando de fazer uma coisa, às vezes, óbvia, mas qual é que é a tua opinião sobre isso? Olha, começa por o básico do básico aqui, que é a água, né? Que, gente, meu Deus do céu, parece que quanto mais barato as pessoas complicam mais ainda, né? Se a gente diz que tem uma pílula mágica, que é a pílula, né, emagrecedora, todo mundo quer comprar. E pagam caríssimo pra isso, né? Mas água, por exemplo, é uma das coisas que, se você sente sono na parte da tarde, se você sente dores de cabeça, o simples fato de tomar água já muda tudo. Né? Falta líquido. Lembra que tu falou isso uma vez, né? Eu vi, cara, quase tudo se resolve com água. Exato. A enxaqueca, no outro dia, quando tu bebeu, é falta de água na cabeça. Exatamente. Não tem mais outra coisa. O álcool tirou toda a água do teu corpo e aqui tem mais água. Ele tira da cabeça e tu tem que só repor. Exatamente. Então, sim fazer aquele cálculo de 35 ml por quilo de peso, né? De cálculo para você ver a sua necessidade de água. Claro, posso tomar 1,5 litro, por exemplo, de água, outro 1 litro ser de chás, por exemplo, né? Então, esse não é um pode dos ser pontos. De Coca-Cola, né? Exato. Café. Nem exagerar no café, né? E outro ponto que as pessoas ainda falham muito, infelizmente, é na atividade física. A gente, óbvio, está vendo, né, um aumento de pessoas que estão praticando atividade física, mas é entender que no momento que você movimenta o corpo, você vai ter outra dinâmica, né? Às vezes, por exemplo, você tem um dia muito cansativo, né? Que foi um dia de muitas reuniões e tudo mais. Eu costumo dizer, você tá com a mente cansada, você precisa cansar o corpo também. Então, é como se tivesse uma desproporção, né? Tá com a mente cansada, mas o corpo tá super ativo, porque você não fez nenhuma atividade. Então, é como se uma coisa não fecha, né? Então, quando cansa o corpo, é aquela regularização. E tudo é equilíbrio, né? Tu também não pode se exercitar todo dia, porque senão tu não dá tempo do teu corpo, as fibras musculares, fazer toda aquela ação que elas precisam fazer, e tu acaba... Até eu estava estudando sobre isso, que a gordura ali na barriga, ela tem tudo a ver com como é que é o cortisol e o TSH, né? Então, tem que exercitar muito, o teu corpo retém gordura. Exato. Né? Então, às vezes, a pessoa se exercita, só que acaba se frustrando. Mas eu não perco barriga, não perco... Sim, tu não tá dando tempo pro teu corpo calmar, porque senão ele pensa, bom, tô gastando, eu vou reservar. Daí ele começa a reservar, daí a pessoa se frustra. E fazer essa reposição também, né? Claro que isso tudo vai indo de nível de cada pessoa, né? Há quem já faz atividade física há mais tempo, tudo bem essa pessoa se exercitar todos os dias, desde que seja um tipo de estímulo diferente também, né? Então, com certeza, esses 2 pontos que são o básico do básico é o que as pessoas mais estão deixando de fazer e que solucionaria talvez 50% das coisas, né? E a gente também tava falando aqui na consulta que como é difícil achar nutrientes hoje, né? Mesmo nos produtos naturais que vêm do solo, falta de magnésio, que era uma das coisas que a gente tava vendo na minha consulta. A falta de vitamina em geral, por isso que vem a questão dos suplementos e dos manipulados, às vezes, né? Que são bem-vindos, desde que, né, não... como qualquer coisa na vida, até água, se tu tomar demais, faz mal, né? Mas tem toda essa questão das vitaminas. E já queria ver qual que é as vitaminas que tu mais vê, assim, que as pessoas chegam sem hoje em dia, assim. Que tu vê assim, Magnésio é o principal. Ele já tem... Na verdade, o solo está deficiente de magnésio. Então, mesmo que você fizer um cálculo... pro alimento. Exato. Faz um cálculo lindo, maravilhoso do plano alimentar. Na verdade, a pessoa não faz toda essa reposição, né? Então, esse é um dos principais. E a deficiência de magnésio leva àquele tremor no olho, a falta de concentração, a alteração no sono. O magnésio, ele tá em mais de 300 rotas bioquímicas. Então, ele tem relação com muitos pontos mesmo, né? Desde hipertrofia, perda de gordura. Então, se a pessoa muitas vezes tem dor de cabeça ou tem cansaço, tá muito relacionado com ele. E existem coisas que vão depletando mais ainda o magnésio. Por exemplo, o excesso de café ainda faz baixar mais ainda o magnésio. Então, depende de como é a sua alimentação, ainda é pior. né?
Então, esse com certeza é um dos que acaba suplementando muito mais. A vitamina D, infelizmente, né, ela acaba sendo muito, muito baixa mesmo na maioria das pessoas. E agora a gente estava em um período aqui praticamente sem sol, Sim. né? Então, ela faz muita falta mesmo. Então, essa com certeza é outra que acaba suplementando bastante. A coenzima Q10, que é aquela que depois dos 30 anos de idade a gente começa a produzir menos. Então, no momento que a gente usa a coenzima Q10, a gente ativa mais o metabolismo também. Essa é mais pro coração e cérebro, mais que ele age? Na verdade, ela ativa todas as mitocôndrias. E as mitocôndrias são as nossas usinas de energia. Então, tem a ver com todo o metabolismo, né? Então, aquilo que a pessoa vai falando assim, meu metabolismo foi ficando lento, né? Então, tá relacionado com a deficiência de nutrientes, né? Muito relacionado também à prescrição e suplementação de antioxidantes, porque com uma alimentação que, infelizmente, ainda tem muitas pessoas com paladar infantil, então a pessoa às vezes não come legumes e verduras, né, ela não come nenhuma fonte que seja de coisas realmente naturais e que vão estar suprindo essa necessidade nutricional. E, óbvio, ali passa por um processo de educação nutricional, né? Então, desde as receitas e tudo mais, é uma paciência pra gente fazer essa modificação. Mas é aquilo que eu digo, até a pessoa fazer essa reposição, eu não preciso deixar ela não sendo saudável também, né? Então, ali entra a suplementação. Então, esses diria que são os básicos. Zinco também é outro que ele tá presente mais em ostras e frutos do mar. Nós aqui do Rio Grande do Sul acabamos não consumindo. Então, ele tá relacionado com a nossa imunidade, inclusive. Então, eu sou apaixonada pelo mundo da suplementação, porque você vê muita diferença nas pessoas, né? Então, é muito prazeroso, por exemplo, para uma pessoa que não dorme bem, ela por exemplo, precisaria tomar um medicamento para dormir, você resolver isso com a simples suplementação de vitamina B1, B6 e magnésio. Sabe? Que é algo que é extremamente natural e que a pessoa consegue ter essa indução do sono e tem um sono de qualidade, um sono reparador, no outro dia acorda bem. Então, é outra dinâmica sem precisar estar tomando um medicamento, né? E outra, né? Que eu acho que muitas vezes as pessoas não entram num plano alimentar novo por achar que aquilo é difícil. É difícil de fazer a receita, é difícil de eu fazer meu plano alimentar. A suplementação vem para contribuir para tornar esse processo mais fácil e visivelmente mais resultado para ela com menos esforço possível. Diz, vamos suplementar aqui, não precisa fazer tanto esforço quanto eu tô te dizendo aqui, cuida só essa parte da alimentação e o resto repõe ali, né? Com certeza. Porque se não é fácil, não fazem, né? Sim. A deficiência de nutrientes pode te tornar, inclusive, inapetente. Pode mudar o teu paladar. Sim. No momento que a gente usa, por exemplo, o zinco, é uma das coisas que faz você melhorar, você sente mais o sabor das coisas. Então, isso por si só já faz você melhorar o seu consumo de outros alimentos, né? E aí, trazendo essa abertura para a vida também, né? De se entender em coisas que são diferentes e viver aquela experiência. Quando como isso, como me sinto, né? Me alimentei, busquei esse alimento. Como eu fiquei uma hora depois? Aí a gente pode fazer esse exercício sempre, né? E é algo que é gritante. Não precisa vir uma Camila Maia aqui para te dizer algo, né? Sim. Tanto que eu não prescrevo o dia do lixo para os pacientes, ou, né, eu sempre digo assim, você mesmo vai se tornar seletivo, não é eu te dando uma regra. Te cortando, né, um hábito, alguma coisa. O próprio plano, eu já trago, o teu plano alimentar, ele é uma orientação, não é uma obrigação. Então, aqui eu estou te orientando como você pode ter um estilo de vida mais saudável e a partir disso, ter mais conquistas na sua vida. Agora, você que vai fazendo a dinâmica e na medida que eu estou me alimentando bem e me permito algo muito fora, você mesmo vai querer parar de fazer isso, né? Então, não é a Camila Mai dizendo, sim, você mesmo começa a trazer uma outra dinâmica e sendo mais seletivo também. E esse final de semana eu tava num churrasco, né? Daí tu já vai pro churrasco pensando, é sal, é coisa. E daí eu levei minha aguinha, levei minhas coisas, né? Tipo assim, como quem não quer nada. Mas eu fiquei prestando atenção numa mulher que ela tava falando assim, eu não posso comer tanta carne porque eu me sinto estufado, não sei o que. Daí eu já comecei a pensar, né? Daí, seletivo. Aí eu comecei a perceber, ela não parou nenhum momento de beber. Ela não deve ter uma alimentação saudável nunca. E tipo assim, mas o culpado é a carne. É a carne e tal da costela que eu não posso comer. Eu fiquei pensando, mas não é só isso, né? Se ela entendesse
tudo por trás, ela não teria, né, sobrepeso, não teria nada, mas é difícil explicar isso para as pessoas. Daí eu olhei e pensei, realmente, não é só isso, mas ficar na minha, né? O álcool é assustador, e principalmente entre mulheres, né? A quantidade que está se permitindo hoje sem analisar de fato as consequências, né? E tem calorias, né? Então, às vezes, a pessoa deixa de comer para beber e no fim está consumindo uma quantidade calórica muito maior e não se dá conta que no outro dia acorda irritada, acorda cansada e tem a ver com isso, né? Sim. Então, já entra em uma ressaca constante. E só para entrar num outro assunto que eu acho interessante nós debater para tirar dúvidas e coisas, crianças, né? Como, tipo assim, eu agora sendo pai, tu fica ainda, tipo assim, até dentro da família, mas só um doce, não sei o que, isso daí, por mais que tu explique, né? Mas a gente te dava quando era pequeno e nunca deu nada. Mas a gente não sabe se nunca deu nada. Pode ser que deu um pouco lá no colégio, aquele período que a criança era super agitada ou rodava de ano, pode ser lá do açúcar. Então, como é difícil explicar para os mais velhos ou para qualquer pessoa, assim, que por mais que tu queira uma alimentação saudável pro teu filho, tu ainda é visto como, tipo assim, mas tu nem tu foi criado assim, né? Qual é a tua opinião sobre isso, assim? É o quanto que a gente tem que ter clareza de que você, de fato, está fazendo o que é bom para si e só tu sabe o que é o melhor pro teu filho, né? Então, primeiro das opiniões, vou trazer num outro contexto, né? Mas há pouco tempo eu tive uma paciente, ela tem 60 e poucos anos, e aí eu prescrevi creatina para ela, e não tem a ver com um aumento de massa magra. A creatina para ela ali é para melhora cognitiva, né? Tanto que ela nem tava fazendo exercício físico. E ela veio me trazer que uma amiga dela falou que a creatina ia ser demais, que não sei o quê, e começou a me trazer aquilo. E aí eu trouxe o ponto para ela, né? De quem você busca opinião sobre as coisas. Porque você está aqui, você tem condições de estar, né, pagando uma consulta comigo, né? Já confia em mim, sabe o quanto de especializações eu fiz para te fazer essa prescrição. Então, eu estou te entregando algo de valor, algo que eu sei que de fato é o ideal para você. Né? Agora, você vai perguntar pro porteiro de casa, né, se a creatina é boa ou não, né? Então, qual é a especialização dessa pessoa disso, né? É como, por exemplo, eu sempre penso isso também, né? Vou ir quero fazer uma terapia de casal, vou ir num terapeuta que é frustrado disso, né? Então, de quem você busca a opinião? Essa pessoa é, de fato, referência sobre, né? E isso acho que é pra tudo na vida, né? A gente vive muito nesse contexto de estar satisfazendo o outro sem estar olhando pra si. Então, sim, ter certeza de que eu escolhi o caminho saudável e esse é o caminho, pronto. E logo a gente se torna exemplo também, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na última clínica, antes de abrir a Maicô, elas tinham, quando eu cheguei lá, elas tinham um armarinho, que era o armarinho das bobagens. Então, ali tinha biscoito recheado, quase todos os dias elas faziam negrinho, tinha torta, sempre tinha algo. Bobagem. E elas vinham me oferecer e eu nunca queria. Então, no começo, elas me incomodavam, depois, elas começaram a entender, a Camila não quer. Então, elas nem me ofereciam mais, já me faziam um serviço, né? Ótimo, nem me ofereça mais. E, de repente, o armarinho sumiu. Não tinha mais o armarinho, né? Foi então, mudando a cultura do negócio também. É cultura. Então, é tão bom a gente não se atrelar, explicar demais pro outro, né? Então, tudo até certo. Porque eu vejo que, querendo ou não, às vezes a gente compara e não existe o certo ou o errado nesse meio. É tu saber aquilo que tu tá plantando e o que tu pode fazer a diferença na vida da pessoa. Assim como tu começou a tua história que teu pai tinha um mercado, talvez pra ele o melhor que ele poderia fazer pra ti, olha, não vou limitar então, tem com vontade de comer, vai lá e pega, o pai dá, tá tudo certo, e tu ia comendo bobagem voluntariamente, e com aquilo lá, uma hora tu despertou, olha, não é isso aqui que tá me fazendo bem, tá? Mas teu pai fez o melhor pra ti naquele momento. Hoje, com esse desenvolvimento do teu trabalho, e tu sabendo a importância do alimento, o nosso trabalho é poder proporcionar ao nosso filho um ambiente onde ele pode acessar coisas melhores, que a gente possa transmitir isso para ele. Eu vejo muito pela minha cunhada, lá em casa também o Felipe come muita salada. E ele é um menino que, por exemplo, ele não come feijão, mas compensa na lentilha. Eu sirvo salada com carne dele, não preciso nem me privar. O café da manhã dele passa na geladeira, pega um tomate e sai comendo.
Então, Que bom. o que eu faço pra não me privar de dar bobagem pra ele, eu deixo sempre aquilo que ele gosta à disposição. Ontem de noite, por exemplo, ele jantou, terminou a janta dele, mãe, quero comer uma fruta. Pegou uma maçã e saiu comendo uma maçã. Ele sabe o que ele tem acesso. Então, talvez, na época de tu ter um familiar que te ofereceu doce, é o melhor que ele poderia ter naquela época. Hoje, o teu dever é poder dizer, ó, o melhor caminho é esse aqui. Tá? Vai te aparecer alguma distração no meio do caminho, mas o melhor que eu posso te dar é isso aqui. Acho que o ponto é esse mesmo, de não julgar mesmo, isso, né? Isso aí foi dentro melhorando do que o tempo. outro conhece e dentro do que o outro tem de experiência. Então, a nossa dinâmica é pensar no nosso e na nossa contribuição, de fato, né? Que até os 2 anos, né? Que tipo, a formação da microbiota das crianças estão em formação, então... Nem eu, esse final de semana, em outro evento que eu tava... Falei assim, a criança tá com fome. Tipo, a criança tava de aniversário, né? Daí eu vi, tipo assim, deram uma batata frita pra criança. Daí eu fiquei, tipo assim, ok, né? Mas, tipo, será que tava fazendo bem ou não? Tipo, até os 2 anos é o período mais importante, de fato. Então, ali, quanto mais conseguir restringir, principalmente do açúcar, isso vai impactar muito. Tem várias coisas, né, que é além também do açúcar, até o próprio uso de antibióticos, por exemplo, é péssimo, porque depois, né, na vida adulta vai sofrer daquilo também, mas são as intercorrências que a gente vai tendo no meio do caminho. Se tem alguma doença, tem algo ali, então, né, é o que vai ter que acabar apelando também. Mas isso enfim, é muito de cada um buscar o melhor, buscar a experiência pra, de fato, oferecer o melhor. Eu, no meu caso, show. Mas, tipo, foco no que eu acredito e... Com certeza. Deixa os outros falar. Senão, o cara vira... Que a gente falou assim, não pode se deixar levar, né? Senão tu acaba fazendo coisa que daqui a pouco tu, mas eu não fazia isso, não faria isso, por que eu tô fazendo? Tu é facilmente influenciado, né? Isso aí. E... Quer falar uma coisa? Eu ia perguntar a próxima pergunta nossa aí. Onde é que a Maicô se imagina daqui 5 anos? Isso. Essa pergunta sempre mexe com a gente, né? Porque eu acredito que hoje eu passei a criar novos sonhos, inclusive. Porque eu acho que eu cheguei dentro daquilo que eu almejava e tive realizações que eu não imaginava que ia ter. Mas aí é o ponto de você se permitir mais de si mesmo, né? Então, hoje, a Maicô vem se transformando como uma oportunidade de ação também para as profissionais que ali vivem. Então, eu vejo o potencial delas se abrindo e isso me fortalece mais para eu me formar melhor, para eu me especializar melhor. Então, a Maicô talvez não esteja somente em Santa Cruz do Sul, tenha outras Maicôs por aí também. Mas, com certeza, a Maicô vai se fortalecer cada vez mais como uma escola de estilo de vida. Legal. Hoje, a gente não é mais só um spa, não é mais só um espaço, um centro de nutrição. Hoje é, com certeza, um espaço de desenvolvimento pessoal e uma escola que oferece essa integração, que oferece esse fortalecimento de comunidade e desse modo, buscando com a evolução das pessoas, a gente também se fortalecer. Então, tem muitos novos projetos pela frente e os projetos, eles sempre envolvem pessoas. Então, tudo que eu fiz até hoje foi formar as pessoas primeiro. Então, eu tenho muitos projetos que são maravilhosos, mas eu ainda não tenho as pessoas prontas para eles. Sim. E isso foi algo que eu, Camila, precisei aprender muito, a ter uma paciência de desenvolvimento. Hoje eu formo jovens, eu gosto muito de ter jovens junto, que é algo que muitas vezes as pessoas não têm paciência, né? Mas o jovem, ele ainda tem um trabalho de mudança que é muito mais fácil. E esse trabalho de mudança leva essa pessoa a entrar em novos patamares, né? Sim. Então, esse processo educacional é algo que eu me dedico muito, do treinamento das pessoas. Então, para os novos projetos, eu preciso desenvolver mais pessoas e isso é um processo dentro do tempo de cada um, né? Então, jamais vou entregar algo mais ou menos para os meus clientes se eu ainda não tenho as pessoas prontas para isso. Então, o nosso trabalho de servir com excelência, ele sempre é o nosso grande lema e é assim que as pessoas se sentem quando ali estão. E é nítido isso, né? Eu sempre trago muitas experiências que eu tenho lá como paciente lá também.
de tu ter a percepção de como cada parte de quem tá lá dentro tá vinculada à cultura da empresa, aquilo que a Camila tem o brilho no olho, todos os colaboradores lá de dentro têm também. Tu chega lá, tu é bem atendido na recepção, tu é bem atendido por quem tu passa no corredor, seja numa massagem, seja no atendimento, seja numa compra, tu sai de lá encantado com o servir da tua empresa, que é realmente o que tu busca. E é difícil hoje tu ter uma métrica de quanto isso tá funcionando, porque tu mede o teu esforço no ensinar. Mas aqui dentro da empresa tem muita coisa que a gente pega como exemplo lá do teu spa. Diz, ó, fulano, tem que ser assim, na hora de servir o chazinho, de servir o chimarrão, faz daquela maneira que nem lá na Maicô, lembra como é que tu foi servida lá. Então, a gente, desde a secretaria aqui, as corretoras, a todo mundo aqui dentro sempre traz muito exemplo de lá. Assim como outras empresas, quando tu vai, também é bem servido. Nós temos aqui um amigo em comum, que é o Jonas da Online. Sempre trago muito exemplo de como ele qualifica também a equipe dele. E isso é muito nítido quando bota os pés lá. Ele sabe que tem uma coisa muito maior por trás daquele colaborador. Não é só o brilho no olho dele, ele foi desenvolvido para aquilo ali. E o teu desenvolvimento da equipe é contínuo. Então, cada vez que a gente chega lá, tá um assunto recente. Eu já prestei atenção em muitos detalhes que muitas vezes talvez alguém não possa ter cuidado. Cheguei lá no dia do falecimento daquele cara que era o dono do Pão de Açúcar, fundador, não me lembro o nome dele, eu acho que é Caio alguma coisa. Meu Deus, me fugiu agora. agora. É muito famoso, agora também me fugiu o nome dele. Olha a cognição aí. Mas enfim, no dia que eu cheguei lá... Abílio Diniz. No dia que eu cheguei lá na Maicô pra ser atendido, tinha uma massagem e ele tinha falecido. Alguém teve a preocupação de ter o livro dele em cima do balcão lá, porque era um assunto recente, era daquele dia. Eu disse, cara, como ficaram atentos aos detalhes, tinha o livro dele ali pra vender e tinha o livro dele ali pra já botar que vocês estavam inclusos no assunto global, né? Então, achei muito legal esse tipo de detalhe. E o Abílio Diniz, por exemplo, é um grande gestor que aprendeu, antes de mais nada, a ser excelente com ele mesmo, Sim. né? Alguém que tem muito a nos ensinar sobre o modo como ele vivia o dia a dia dele, então ele acaba sendo inspiração. Então, obrigada, né? Nossa, isso é tudo que a gente quer ouvir. E agora foi a primeira vez que eu fiquei 2 semanas longe da Maicô. Não estando aqui fisicamente, né? Tremendo. Exato. Então, eu estava em cursos e formação. E tudo ocorreu super bem, né? Então, isso traz muita felicidade. Porque acho que o primeiro ponto que você trouxe, né? Que é a importância de formar a cultura, de fato, Sim. né? Então, a cultura da Maicô, ela nasceu antes da Maicô nascer, né? Então, é uma cultura forte, uma cultura, de fato, muito bem estruturada. Sim. E quem não consegue entrar nessa cultura não consegue nem ficar ali. É um dos exemplos que eu dou pro Gabriel. O Gabriel muitas vezes tem preocupação. Vamos contratar falando, Gabi, a hora que vier, a gente vai colocar aqui dentro. E se não tiver na cultura, foi tu que me falou, não se preocupa que a cultura é expulsa. A pessoa vai vibrar conforme a empresa estiver vibrando. A partir do momento que isso destoar, ela mesma vai sentir que não tá no lugar certo. Sempre falo isso pro Gabriel, desde uma contratação, às vezes, que a gente tem numa gestão de tráfego pago, um corretor. Se tu não tá dentro da cultura da empresa, automaticamente tu vai se reconhecer como diferente ali dentro. Exato, não faz identidade, isso, né? Isso aí. E eu fiz uma expedição agora em espaço, fui na Bahia, fui em São Paulo. E isso a gente sempre faz também, de estar em busca daquilo que é o melhor pra gente também trazer pra cá. E foi algo muito importante porque em nenhum deles eu tive, por exemplo, uma experiência de alguém chegar e me servir um chá. Né? Tinha os chás ali, eu tinha que servir e tudo mais, e eu já olhei e pensei, nossa, olha só que interessante isso, né? Então, a gente já formando algo que hoje eu vejo... Até as xícaras que a gente fez, e com a identificação, com a logo, teve muitas empresas de Santa Cruz que passaram a fazer também, que a gente levou os contatos, que se inspiraram, que passaram a parar de servir café, passaram a servir chá, serviram alguma coisa para a pessoa comer, né, logo que chegasse, para ser bem recebido. Então, isso para nós é tudo de bom, e isso nos traz uma responsabilidade, né, porque um dos grandes lemas que eu vejo sobre a evolução pessoal mesmo é a gente saber sustentar o acerto. Sim.
né? Então, todos os dias eu faço uma revisão crítica de mim, né? Sobre onde eu acertei, onde eu errei. É muito claro pra gente, né? Onde que a gente foi bem ou não. Seja nas escolhas, né, alimentares de pessoas, o que a gente fez que me trouxe mais vitalidade ou não. As profissionais fazem isso. Todo domingo a gente faz uma lista das nossas ações vencedoras da semana, das ações a melhorar, pessoais. Então, isso está relacionado com essa abertura da vida mesmo. E saber sustentar o acerto, porque não adianta nada a gente estar ali com 5 estrelinhas no Google, né, com avaliações maravilhosas durante um mês e não conseguir sustentar isso. Sim. Então, é muito mais válido ter essa paciência, fazer uma construção longa e contínua, mas que ela venha se fortalecendo cada vez mais, né, e trazendo cada vez algo diferente, né, então, num fortalecimento da cultura, de fato. Isso aí. E para nós finalizar, a gente sempre pergunta para todos os convidados se a pessoa tem um filme, uma dica, um ensinamento, alguma frase de impacto, assim, ou que tu aprendeu durante a tua vida, que para deixar de lição, de pensamento para quem está nos ouvindo. Tem uma frase, sim, ela é do Tony Robbins, da parte de programação neurolinguística. E essa frase fala que você tem desculpas ou resultados, nunca os dois. Então, todos os dias, né, a gente tem esse poder de decidir, né? Então, o que eu quero, né? Então, eu posso ficar ali só inventando desculpas a todo momento, ou, de fato, trabalhar onde eu tenho resultado e isso me traz abertura para fazer mudança. E tem uma outra frase também, que é de um amigo meu, que ele é terapeuta, que essa frase fala que quem decide não sofre. Então, no momento que você decidiu ser alguém melhor, não tem sofrimento, né? Você decidiu. Decidido. Então, pronto, não tem como querer voltar a ter hábitos antigos. Não, já é mudança, né? Só do fato de eu decidir, eu já fiz mais de meio caminho. Sim. Então, a partir dali, é buscar o como, buscar a orientação de quem sabe o que faz, buscar a qualificação e deixar fluir. Tá decidido. Que legal. Perfeito. Então, muito obrigado por aí. ter conseguido vir aqui hoje, né, disponibilizar o teu tempo, que estava meio em cursos e viagem, né, a gente agradece muito, e sem mais perguntas, estamos bem informados do que precisamos fazer. Muito obrigado por tu ser inspiração para nós, muitas vezes, né, referência em muitas coisas que tu faz, a gente, é nítido, quem conversa contigo pessoalmente, ainda mais o teu brilho no olho pela Maicô, e o teu brilho no olho pelo aquilo que tu faz e quanto tu busca te especializar no que tu é hoje. Então, obrigado por ter vindo nos agraciar aí com a tua história. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o movimento que vocês estão fazendo, né, nessa arte de realizar sonhos, né, então é muito mais do que uma casa ou um apartamento, né, é uma vida que muda ali, e eu acho que é isso que conecta a gente, né, quando a gente vive com esse propósito. Eu digo muito isso, hoje a Maicô é maior do que a Camila Mai, então hoje eu não tenho o direito de ser menos, porque eu tenho um projeto que envolve muitas pessoas, que envolve muitas vidas a serem transformadas e que ele precisa mesmo de que eu seja responsável pela vida a todo momento que eu acordo a fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é acordar, levantar para fazer a diferença. Então, obrigada pela oportunidade e vamos fazer acontecer. Valeu, obrigado. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, gente.